Elivaldo Barbosa, mais uma vez bem-vindo, mais uma vez. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde para você que segue nos acompanhando. Ontem nós noticiamos aqui, falamos a respeito da nomeação de Gildásio Guedes como reitor da Universidade Federal do Piauí, indicação do presidente Jair Bolsonaro, depois de ele ter participado de uma lista tríplice, Elivaldo. Correto. Nomeação, inclusive, tem como data de referência hoje, 20 de novembro. Gildásio Guedes, reitor da Universidade Federal do Piauí, magnífico reitor. Agora, Gildásio Guedes está conosco ao vivo e conversa aqui com o Jornal do Piauí. Reitor, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, falar aqui com a TV Cidade Verde. Quero saber do senhor o que é que, diante de todas essas questões que envolvem pandemia, corte de recursos públicos, nova fase da Universidade Federal do Piauí, o que é que se apresenta como novo desafio para o senhor nessa gestão que o senhor assume agora? Boa tarde, telespectadores da nossa televisão, TV Cidade Verde. Boa tarde, meu caro Joel. Boa tarde, Elivaldo. Nós estamos num período difícil, né? Nós estamos realmente vivendo um período de grandes dificuldades e de isolamento social. Os desafios são colocar a universidade no seu eixo, naquilo que ela tem de mais importante, no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão e na inovação, e ainda também na internacionalização. Mas nós estamos conscientes de que esses trabalhos devem ser realizados em conjunto. Temos que recuperar a graduação, porque a graduação teve praticamente um ano perdido. Tivemos um semestre aí extra, mas a frequência não foi muito grande. Agora estamos com outro semestre, o semestre realmente que era para ter começado em março, e começou, mas pouco tempo foi suspenso, o semestre 2020.1. Então nós estamos agora com este semestre em funcionamento, mas nem tão na sua totalidade. Então o principal desafio é recuperar o funcionamento pleno da graduação, quer seja de forma semipresencial, quer seja de forma à distância, quer seja de forma híbrida, usando os recursos das tecnologias disponíveis aqui na nossa universidade. Professor, boa tarde, parabéns pela nomeação. Professor, como é que o senhor pretende lidar com essa situação em que o senhor chega à reitoria da Universidade Federal num ato legal, legítimo, porém, numa condição que o senhor chegou no segundo lugar na lista tríplice encaminhada ao Ministério da Educação? Isso pode criar algum desconforto na sua relação com a comunidade? Como é que o senhor encara essa situação, professor Gildásio? Olha, eu não sinto que haverá desconforto. Pode ser que haja desconforto, porque toda vitória existem pessoas que ficam felizes e outros que não. Então, diante desta situação, no Conselho Universitário, um conselho altamente aparelhado e competitivo para votar no candidato do professor Arimateia. Um conselho que nós tivemos as 13 pessoas nomeadas, 7 pró-reitores e 6 alunos. Eu nunca tinha visto, meu caro Elivaldo, aluno ser nomeado para votar para reitor em eleições indiretas, que são realmente as eleições do Conselho Universitário. Então, só alunos foram nomeados 6, mais nomeados 7, que já existiu, não houve nenhuma mudança, e a resolução que regulamentou a eleição, ela permaneceu com esta situação. Os alunos nomeados, inclusive, ajudaram a construir a resolução que normatizou a eleição. Então, eu particularmente acho que, como você disse, tudo na forma da legalidade. E o professor Arimateia, o atual reitor que está saindo, ele foi muito feliz. Nós não podemos sair da lei. Ele passou 10 dias dizendo isso, quando eu pedia para ele colocar um texto. Pedia anule os atos de nomeação dos alunos, retire os pró-reitores do colégio eleitoral, vamos democratizar o processo, vamos escolher um texto para todos os segmentos e homologar o resultado da comunidade. Tudo isso foi colocado, mas não foi aceito. Não foi aceito por quê? Porque a grande maioria do Conselho Universitário eram de pessoas aliadas ao magnífico reitor e, como consequência, aliadas ao André Macedo, que era o candidato reitor. Então, Elivaldo, eu estou muito à vontade, porque em termos de democracia, fui eu que defendi a verdadeira democracia. Fui eu que fui para o conselho brigar e digo, não está certo 40 pessoas, onde dessas 40, 34% são nomeadas, decidirem o destino da universidade.
Vamos colocar a paridade adequada. 60% das universidades brasileiras adotam um terço. Mas tudo o que eu recomendava não era considerado. Mas mesmo assim o professor Arimatea dizia e repetia: professor Judaso, nós estamos na forma da lei. E eu cheguei aqui, ninguém rejeitou minha candidatura, ninguém questionou a minha candidatura, como os outros candidatos foram questionados. Eles não deveriam nem ter passado pelo crivo da comunidade, porque as candidaturas foram questionadas. A comissão eleitoral que não quis cumprir o próprio regimento da comissão. Então eu estou confortavelmente como um democrata, porque sempre defendi a democracia, e confortavelmente mais ainda, porque segui todos os trâmites da eleição, dentro da legalidade. E o presidente Bolsonaro, presidente do Brasil, me escolheu por questões técnicas. 40 anos de serviço na universidade, muitas coisas realizadas individualmente e em grupo, 26 cursos criados, alguns doutorados e muitas ações, tudo de internet que tem na Federal do Piauí, teve início na nossa ação, no meu trabalho, no meu conhecimento. Então, nós estamos tranquilos, por quê? Porque nós somos dedicados à universidade e em nenhum momento nós esquecemos que a democracia é a votação da maioria. No conselho ficamos em segundo lugar, conselho aparelhado. Mas na comunidade, eu sou o mais votado. O professor André está lá em terceiro lugar. Ah, mas o voto... Não. Democracia é democracia. Nós não podemos continuar com castas dentro da universidade. É um processo confuso. E eu me submeti ao processo confuso e hoje estou aqui. Por isso que não há conforto. Porque se existe alguém que teve mais votos, fui eu. E aí, dentro da lei, fui também para a lista tríplice. E estou aqui dentro da lei, que é uma prerrogativa do presidente, sendo agora, hoje, nomeado, a partir de hoje, reitor da Universidade Federal do Piauí. Reitor Gildásio Guedes, nós temos esse conselho que o senhor falou, se referiu a ele várias vezes, ele é um conselho que tem o papel de discutir assuntos da universidade de maneira plural, né? Tem várias composições, várias cadeiras, como o senhor deixou claro, a partir dali se deliberam ações que às vezes a reitoria executa. O senhor tem poderes para fazer alterações nesse conselho? E tendo poderes, fará essas mudanças, já que o senhor não está concordando com a forma como ele está composto hoje? Nós estamos colocando a discussão da composição do conselho como uma das metas da nossa administração. Nós temos vários conselhos. Dentro desses conselhos superiores, os pró-reitores podem fazer parte de uns e de outros não. Mas os pró-reitores que são auxiliares do reitor não precisam estar nas grandes decisões referentes à comunidade. Eles podem nos assessorar. E eu, há 4 anos, quando o professor Arimatea iniciou o primeiro mandato, nós fomos para a Estatuinte. E dentro da Estatuinte, nós sugerimos que os pró-reitores não fizessem parte do Conselho Universitário, mas que fizessem parte do Conselho de Administração, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, até de outros conselhos que possam ser criados. Mas o Conselho Universitário, todos deveriam ser eleitos pela comunidade. Então, a atual composição, ela é uma composição antidemocrática, porque 33 dos seus membros, 33%, são pessoas indicadas. Lutei para que a gente democratizasse. Não vamos colocar o conselho decidindo a eleição. Vamos deixar na comunidade. Deixando na comunidade com os processos e procedimentos que são universais e democráticos e baseados no mais de 60% das universidades que adotam. Um terço. Então, nosso trabalho qual será? Reformular a composição do conselho universitário. Nós vamos trabalhar nesse sentido, para que na próxima eleição a gente tenha uma coisa mais bem definida. E eu vou mais longe, meu caro Joel. Eu vou levar essa questão para a Andifes, porque esse decreto de eleição de reitor, isso é da época do Fernando Henrique Cardoso. Quantos presidentes do Fernando Henrique Cardoso para cá nós tivemos? Quantos segmentos sociais pediram para ver a mudança? Não mudaram. Nós temos que começar a mudar. A democracia não pode ser apenas falada, cantada e decantada nos 4 cantos da universidade. Ela tem que ser praticada.
Professor Judásio, reitor, o senhor dirigiu aí muito tempo um segmento, uma instituição voltada para o ensino à distância e nós estamos vivendo esse período de pandemia onde o remoto está cada dia mais na ordem do dia, inclusive se não fosse, a universidade poderia até ter ganho tempo se tivesse com esse sistema mais avançado aí no funcionamento das aulas, por exemplo. O que é que o senhor pretende desenvolver como plano de ação ou adequar o seu plano de ação com relação a esse pós-pandemia ou esse período ainda de pandemia para restabelecer a normalidade acadêmica, as atividades aí na graduação e até mesmo na pós-graduação? Muito bem, meu caro Elivaldo. Essa é uma pergunta muito importante e eu quero externar para você e para os telespectadores que há 6 meses nós levantamos essa questão e sugerimos ao atual reitor, que hoje está deixando o cargo, que adotasse 5 grandes eixos para normalizar o funcionamento da universidade na época da pandemia. Entre estes 5 eixos havia o da infraestrutura, havia também a da distribuição para os alunos carentes de equipamentos de internet. Nós não fomos ouvidos. Mas mesmo assim, individualmente, o Centro de Educação Aberta à Distância, e você está certo, é uma tendência irreversível, sozinho, correu à frente e foi qualificar os professores. E nós qualificamos todos os professores dos mestrados e dos doutorados da Universidade Federal, com o apoio de uma pró-reitoria, a pró-reitoria de pós-graduação, e com o apoio da Superintendência de Comunicação. O reitor não dizia nada, nem sim, nem não. Graças a Deus não atrapalhou. Muito bem. Mas nós não podemos esquecer que as novas tecnologias, que a mediação tecnológica para produção de novos conhecimentos, chegou num ponto que é irreversível. E nós, graças a Deus, não paramos. A educação à distância não parou nem um dia este ano. O Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí funcionou, já concluiu o primeiro semestre de 2020.1, já começamos e estamos avançados no 2020.2, mas estamos tranquilos. Oferecemos um curso, uma formação para os professores, a maior formação já vista e realizada na Universidade Federal do Piauí, destinada à qualificação para professores. Esta formação que o SEAD, com a sua capacidade e o seu know-how, tinha, que era exatamente na direção do ensino híbrido com o uso das tecnologias digitais. Nós não paramos e ainda mais, botamos a pós-graduação para funcionar e todos os colégios técnicos. Acredito, Elivaldo e meu caro Joelson, que não dá mais para a gente ter a sala de aula, a minha sala de aula. Nós teremos que ter a sala de aula do aluno, a sala de aula do professor, a sala de aula dos tempos de hoje. E eu vou ser muito mais sincero, nós não temos ainda pesquisas para verificar o que está sendo absorvido de conhecimento novo pelos alunos nesta nova metodologia de trabalho, que é a metodologia do ensino híbrido com tecnologias. Mas eu, particularmente, sinto que eu prefiro dar uma aula hoje usando as tecnologias do que eu passar 60, 90, 120 minutos numa sala de aula presencial. Os alunos também, a concentração é maior, os recursos disponíveis são melhores, a gente tem tudo na internet para ter uma sala de aula adequada. É irreversível. A educação à distância não é que a gente vá transformar o ensino presencial em educação à distância, não. Vamos pegar o que tem de bom na educação à distância, isso minha gente, vamos levar para o presencial. E pegar o que tem de bom e de melhor no presencial, levar para a educação à distância. Assim nós teremos a universidade que a sociedade quer. Ser o reitor Judásio Guedes, magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí, muito obrigado pela entrevista, sorte na gestão, parabéns. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Eu agradeço e quero dizer que queremos trabalhar em conjunto. Muito obrigado, boa tarde, reitor da Universidade Federal do Piauí, Judásio Guedes. Livaldo Barbosa.